Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos sanguíneos. Há diferentes tipos sanguíneos entre as pessoas. Você sabe qual é o seu tipo de sangue? Por que é importante saber o próprio tipo sanguíneo? Então, essas perguntas, elas são muito importantes a gente ter o conhecimento, né, das respostas, porque em situações em que a pessoa fica doente e precisa receber sangue para que ela fique boa, é necessário saber essas informações. Justamente porque uma transfusão sanguínea errada ela pode levar a pessoa à morte. Então, para os humanos, são dois os sistemas sanguíneos, os mais importantes, né? O sistema ABO e o sistema RH. O sistema ABO, ele consiste, né, em falar sobre as tipagens sanguíneas. Existem 4 tipos básicos, né, classificados no sistema ABO, que são o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O, como a gente consegue observar nesse quadro aqui. O tipo sanguíneo A, ele vai apresentar um aglutinogênio A, que no caso é um antígeno, que está nas hemácias, e uma aglutinina, que é o anticorpo no plasma. É aquela célulazinha de defesa que faz com que mate um invasor. Então, quem tem o tipo sanguíneo A vai apresentar aglutinogênio A e aglutinina anti-B. Quem tem o tipo B vai apresentar aglutinogênio B nas suas hemácias e nos seus anticorpos que estão lá no plasma vai ter anti-A. Quem tem o tipo sanguíneo AB vai apresentar aglutinogênio A e B e não vai apresentar nenhuma aglutinina. Enquanto que o tipo sanguíneo O, ele não tem nenhum aglutinogênio, mas ele vai ter aglutininas anti-A e anti-B. De forma mais prática, por exemplo, meu tipo sanguíneo é A, então eu tenho uma aglutinina anti-B. Então eu não posso receber um tipo sanguíneo do tipo B. Por quê? Eu vou matar os meus antígenos nas minhas hemácias. Então, vai ocorrer a aglutinação. E o que seria isso? Formará um aglomerado nas minhas células, quando se encontrar o plasma, que está lá o anticorpo, com as minhas hemácias, que vai estar lá, né, o meu aglutinogênio, causando uma aglutinação, ou seja, vai bloquear a circulação sanguínea no meu corpo, ocasionando a morte da pessoa. Então, por isso que é importante saber qual é o tipo sanguíneo da pessoa antes que faça-se uma transfusão sanguínea. O fator RH ele recebe esse nome porque foi feito um teste com o macaco rhesus, onde os cientistas eles injetaram nos glóbulos vermelhos dele anticorpos, né, contra o sangue recebido. E aí depois, quando os anticorpos produzidos pela cobaia foram injetados no sangue do macaco, acabaram por destruir as hemácias. E aí o animal, infelizmente, morreu. Então, Landsteiner e Viennet, eles chamaram o antígeno de fator RH, que são as duas primeiras letras do macaco rhesus. E a substância defensiva produzida recebeu o nome de anticorpos RH. Então, uma pessoa que apresenta RH positivo pode receber tanto sangue positivo quanto sangue negativo. Porém, quem tem um RH negativo, ele só pode receber sangue com o fator RH negativo. Como a gente consegue observar nesse quadro aqui. Eu tenho aqui, ó, tipo A, AB positivo. Ele recebe sangue de todos os tipos sanguíneos e de todos os fatores RH, tanto positivo quanto negativo. Já o tipo A negativo, ele só pode receber o sangue tipo O negativo e tipo A negativo. Da mesma forma, o tipo B positivo, ele vai poder receber do sangue O negativo, O positivo, B negativo e B positivo, justamente porque ele vai apresentar esse sinalzinho aqui de mais. Então, ele pode receber tanto positivo quanto negativo.
e aqueles que apresentam o fator RH negativo só vão poder receber, respectivamente, né, de sangues com o fator RH negativo. A eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, ela é ocasionada quando uma mulher que tem um fator RH negativo gera um filho com um fator RH positivo. Então, nessa primeira gravidez, ela vai gerar esse filho normalmente, ele vai nascer sem nenhuma complicação. Durante o parto, causam a sensibilização da mulher. Então, quando o bebê vai nascer, o sangue do bebê vai entrar em contato com o sangue da mãe. Como a mãe tem um fator RH negativo, quando ela entrar em contato com o sangue do bebê, que é RH positivo, ela vai ser sensibilizada, ela vai produzir anticorpos. Só que essa produção ela vai ser mínima. E aí, se essa mulher que tem um fator RH negativo, que já foi sensibilizada numa primeira gestação, se ela novamente engravidar e essa criança da segunda gestação tiver um fator RH positivo também, ela vai produzir muitos anticorpos anti-RH. O que é que vai fazer? Ela vai matar o feto, mesmo sem ela querer, porque ela foi sensibilizada na primeira gestação. E para que isso não ocorra, é necessário que na primeira gestação, quando se descobre que ela é RH negativo e o bebê e o feto né, é RH positivo, depois do parto é necessário que ela tome uma vacina para destruir esses anticorpos. E aí, numa segunda gestação, ela vai gerar o filho normalmente. As doenças do sistema cardiovascular. Essas doenças são as principais causas de morte no mundo. E muitas delas são originadas, né, da insuficiência cardíaca. Isso quer dizer o quê? O coração ele para de funcionar e não impulsiona mais o sangue como deveria, e aí acaba prejudicando os órgãos e até mesmo o organismo como um todo, podendo levar à morte. Entre as doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, destacam-se a anemia, a leucemia, o infarto do miocárdio, a hipertensão, as varizes e as doenças parasitárias, como a malária e a doença de Chagas, que vão estar associadas ao sistema cardiovascular. A anemia ela é caracterizada pela diminuição da quantidade de hemácias ou glóbulos vermelhos no sangue. Então, como a gente consegue perceber por essa imagem, uma pessoa normal ela vai ter uma produção de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos e plaquetas normalmente. Uma pessoa com anemia ela vai ter uma grande perda de glóbulos vermelhos, como a gente consegue observar aqui. Isso vai causar na pessoa falta de apetite, cansaço, a pessoa fica mais pálida e tem uma menor disposição para o trabalho. Além disso, também dificulta bastante na aprendizagem. A anemia, ela pode ter diversas origens, como, por exemplo, a alimentação inadequada, hemorragias, verminoses, e aí alguns parasitas, eles se alojam, né, no interior do nosso corpo e acaba sugando, né, os glóbulos vermelhos, as nossas células sanguíneas e acaba deixando a gente anêmico. Então, uma das principais causas, né, da anemia é a ausência de ferro no organismo e representa cerca de 90% dos casos. Então, uma boa forma de não ter anemia é comer alimentos que contenham ferro. A leucemia é um tipo de câncer, né, que atinge a medula óssea. A medula óssea é a grande produtora, né, de células do nosso sangue. Então, a leucemia ela é caracterizada pela produção descontrolada de glóbulos brancos, como a gente observa nessa imagem. A imagem A representa uma pessoa sem leucemia, quando ela tem a maior quantidade de hemácias, ou seja, de glóbulos vermelhos. Uma pessoa com leucemia ela vai apresentar uma grande produção de glóbulos brancos. Eles ficam sem capacidade de defender o organismo, então ele prejudica a produção de outras células sanguíneas.
Então, como consequência, vai surgir infecções, hemorragias e a anemia, ocasionando complicações sérias ao organismo e até mesmo pode levar à morte do paciente se essa situação ela não for tratada. O tratamento tem o objetivo de destruir as células doentes, para que a medula óssea ela produza novamente células normais. Então, o tratamento consiste em combinar medicamentos, né, para fazer o controle das complicações infecciosas e hemorrágicas. E apesar da leucemia ser muito grave e requerer muitos cuidados, ela tem grandes possibilidades de cura. E para alguns casos é indicado o transplante de medula óssea. Então, é de grande importância, né, a questão humanitária também. Se disponibilizar, se dispor a fazer a doação tanto de sangue quanto de medula óssea, além de ser prazeroso também para quem faz isso. O infarto do miocárdio, como nós sabemos, o coração ele apresenta um conjunto de vasos, né, que levam sangue ao músculo cardíaco, e quando esses vasos eles ficam obstruídos ou quando eles se rompem, o que é que ocasiona? Algumas áreas do nosso corpo deixam de receber oxigênio e aí as células morrem. Dependendo da extensão da lesão, o infarto ele pode ser fulminante, ele pode ser instantâneo, a pessoa morre em questões de segundos. Isso associado a uma rotina estressante, combinada com hábitos de vida que afetam a saúde do coração, elevam o risco de sofrer um infarto do miocárdio. Por isso, é necessário estar atento a esses seguintes pontos aqui: aos níveis de colesterol, ao nível alto de triglicerídeos, a diabetes, hipertensão arterial, a obesidade, o sedentarismo e o tabagismo. São alguns pontos, né, que precisam ser observados para que você não sofra um infarto do miocárdio. Além de observar esses pontos, é preciso também manter uma alimentação saudável e equilibrada, sem gorduras e também muito rica em frutas e vegetais, e também a atividade física é recomendada. A hipertensão arterial nada mais é do que o aumento da pressão arterial. Isso faz com que a pressão do sangue no interior do vaso ela seja maior. Então, as causas da hipertensão ainda são desconhecidas. Porém, sabe-se, né, que os maus hábitos, como o tabagismo, a alimentação inadequada, a obesidade e outros fatores podem levar ao seu desenvolvimento. Então, a doença ela afeta em média de 24,7% da população brasileira e é uma das principais causas de morte no nosso país ainda, infelizmente, né? Por ser uma doença que não apresenta sintomas, é muito comum que a pessoa tenha hipertensão durante muitos anos e não saiba. E quando descobre essa doença, é quando, por exemplo, ela sofre algum dano no seu organismo. A hipertensão crônica ela pode afetar o cérebro, produzindo um acidente vascular cerebral, pode levar a um infarto e também pode paralisar os rins, justamente por conta dessa doença. Então, é importante, né, que se faça uma bateria de exames a cada ano para evitar ou para descobrir se você tem algumas dessas doenças relacionadas ao coração. As varizes correspondem, né, a dilatações das veias que levam o sangue do corpo até o coração em uma trajetória muitas vezes que é feita no sentido contrário. Ou seja, é a lei da gravidade, né? Quando a pressão dada pela contração do coração é bem mais fraca. Em outras palavras, a gente observa aqui a circulação normal, onde a gente tem umas válvulas que vão impulsionar o sangue a voltar para o coração. E a pessoa com varizes, essas válvulas elas não funcionam corretamente.
elas não se fecham quando o sangue passa. Então, o acúmulo de sangue nessas áreas é prejudicial e pode causar dor e inclusive levar a complicações sérias. Então, ó, a gente observa aqui que as veias, elas ficam mais inchadas e aí causam cansaço, causa alguns problemas relacionados a isso. As parasitoses e o sistema cardiovascular. Então, alguns parasitas, eles podem invadir a corrente sanguínea e produzir alterações nas células do sangue e até mesmo chegar ao coração, causando doenças como a malária e a doença de Chagas. A malária, ela é causada, né, pelo protozoário do gênero Plasmodium, que são transmitidos ao ser humano pela picada das fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles. Né? Ao sugar o sangue, o mosquito injeta a saliva no local da picada, que pode conter o protozoário, causando, no caso, a malária. Então, uma vez que ela chega na corrente sanguínea do hospedeiro, os protozoários invadem os glóbulos vermelhos e vão se reproduzir ali, destruindo as células e causando febre alta, calafrios, tremores, sudorese, um suor excessivo e dor de cabeça. Então, esses são os sintomas da malária. A doença de Chagas, que é esse bichinho aqui, ó, é causada por esse protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Então, essa doença ela compromete, né, o funcionamento do coração e pode levar à morte por insuficiência justamente do coração. Então, o que é que acontece? O Trypanosoma cruzi ele é transmitido ao ser humano por um percevejo chamado barbeiro. Então, ao picar, né, o hospedeiro, ele defeca no local e quando a gente coça, e é chamado barbeiro justamente porque ele fica nessa região da face, né, onde os homens têm barba, né? Então, ao deixar as fezes e ao fazer esse movimento de coçar, o hospedeiro, ele entra no corpo e aí ele vai completar o seu ciclo. E pode se alojar em diversos locais, inclusive no músculo cardíaco, né? Provocando o aumento do tamanho e, consequentemente, comprometendo o seu funcionamento. Na próxima aula a gente se encontra, vocês vão ficar para fazer a atividade da página 275 e 276. Então, na nossa próxima aula a gente tira as dúvidas e se vê e mata um pouquinho a saudade. Tchau, tchau!